Meu pai é acamado há 4 meses, Alzheimer, infecção na urina com sonda por conta da próstata. Isso está me desestabilizando. Filhos com problemas também. Mãe esperando cirurgia da retina, perdeu 80% da visão, aguardando troca de prótese no quadril. Enfim, caos. Então, a pergunta de hoje é de uma pessoa que está vivenciando um momento de muitos problemas. O pai acamado, com Alzheimer, infecção na urina, doença na família, problema com os filhos, enfim, é realmente uma enxurrada de problemas. E a minha resposta é baseada nos ensinamentos do mestre Okawa, e eu vou começar a responder pelo final. Tem uma palavra-chave aqui que essa pessoa escreveu: caos. Ela, no fim, ela fala, enfim, caos. Ela usa o termo caos. E eu pesquisei no Google, o oráculo Google, o significado da palavra caos. Caos significa desordem ou confusão. Isso é o significado de caos. E, conforme a gente vê pela pergunta, o que é a verdadeira causa do problema é a desordem, é a confusão. Você citou uma série de problemas na sua pergunta e o que está deixando você sobrecarregada é o excesso de problema. Sempre que a gente está perdido, a gente tem que encontrar a causa principal. Nesse caso da pergunta dessa pessoa, a causa principal está aqui, que é essa quantidade imensa de problemas de uma vez só. E a questão é, quem nunca na vida não passou por isso? Toda pessoa já passou por uma situação na qual ela tem que resolver uma quantidade infinita de problemas ao mesmo tempo. A questão é como lidar com esse tipo de situação. É sobre isso que a gente vai conversar agora. O problema é que essa pessoa que enviou a pergunta, você está tentando resolver o problema, todos os problemas de uma vez só. E essa é a causa do problema. É o fato de você estar com um monte de problemas e você estar tentando resolver todos ao mesmo tempo. Por isso que está um caos, porque está desorganizado, está uma confusão. É como um banquete. Quando você vai num banquete, bom, não é muito comum mais hoje os banquetes, mas a imagem que a gente tem de um banquete é um monte de comida, você sentado na mesa e um prato chegando de cada vez. E você comendo um prato de cada vez. E um banquete é algo excelente, deve ser muito bom. Eu nunca fui porque eu faço jejum, eu sou a pessoa mais chata para você convidar para comer em algum lugar, porque eu não como nada. Então, no banquete, você vai comendo ali um prato de cada vez. Na vida, pode ser que a gente não tenha um banquete de comida, mas banquete de problema é o que não falta. Vem lá, você está o banquete de problemas. Quando você está num banquete de problemas, você tem que colocar um problema de cada vez na sua frente e resolver cada um desses problemas em ordem de importância, e não todos de uma vez. É igual uma fila. Tem a fila prioritária e tem a senha que vai a pessoa resolvendo cada um daqueles problemas. No caso aqui, a quantidade de problemas está gerando um problema de digestão de emoções. O fato do pai estar doente, a mãe estar doente, problema com os filhos. Isso é igual o estômago. É muita comida, é muito nutriente para o estômago e ele não consegue absorver essa quantidade e aí vem a indigestão. Qual é a solução? Qual é o antídoto para isso? O antídoto está na organização, está na escrita. É necessário que você escreva o que está acontecendo. Escrever não é você escrever uma redação, não é isso. A escrita, ela proporciona que você coloque o problema em um outro plano. Você está utilizando agora o plano mental, que é o plano da confusão, é tudo lá dentro da cabeça. Quando você transfere do plano mental para o papel, que é o plano físico, você começa a ter uma racionalização dos problemas, você equaciona o problema e aí você consegue resolver.
Um problema bem equacionado é um problema metade resolvido. Uma vez que você entendeu qual é o problema e você sabe qual é o problema, você já está na metade da resposta desse problema. E você deve responder 4 perguntas para conseguir se livrar dessa situação. Primeiro, qual é o problema? Você tem que equacionar qual é o problema. Eu vou falar já a minha versão. Qual é o problema? 2. Quais são as soluções para o problema? 3. Qual a melhor solução? 4. Quando você vai começar a melhor solução? Quando você vai executar a melhor solução? Essas são 4 perguntas que, mesmo o pessoal que está aqui participando, que não enviou a pergunta, que você pode utilizar. Qual é o problema? Quais são as soluções para o problema? Qual a melhor solução? E quando você vai executar a melhor solução? Assim você tem uma clareza para conseguir resolver essa situação. Essas são 4 perguntas-chave para você resolver o seu problema. Na minha opinião, o seu problema é que você está com muitos problemas ao mesmo tempo. E você precisa resolver isso. A solução é você dividir os seus problemas em partes menores e atacar, então, o problema mais importante primeiro. É igual o leão. O leão, quando ele ataca uma presa, ele não fica mascando o calcanhar da presa. Ele vai na jugular. Por quê? Eu sei que o exemplo não é tão bom, mas porque envolve, enfim, a caça, mas só a fim de ilustração. Por que o leão vai no pescoço da presa? Porque é lá que ele consegue acabar com ela. O problema é assim também, você tem que ir na jugular do problema. Não adianta ficar mastigando outras partes dele. Uma vez, então, que você dividiu os seus problemas em partes menores, você identificou qual é o principal problema, você tem que atacar esse problema. Isso é chamado de a lei da fragmentação. O mestre Okal nos ensina isso no livro As Leis do Segredo. Lei da fragmentação. É igual, por exemplo, você tem que estudar uma matéria para um concurso na escola. Você vai estudando cada módulo de uma vez. E você cria uma agenda para aquele estudo. Você não resolve tudo de uma vez. Então, você cria a fragmentação e ataca cada uma das partes daquele problema. Ou o que os ingleses falavam, dividir para conquistar. Já que tem uma quantidade de problema imensa, divida esse problema, ataque um de cada vez ao longo do tempo para você conseguir conquistar esse problema. Dentre os problemas que você citou, qual você tem total controle e capacidade de resolver? Essa é a pergunta-chave. Dentro de tudo isso, uma vez que você planificou aquilo num papel, você respondeu as perguntas. Qual desses problemas que eu, no caso você que fez a pergunta, tenho total capacidade de resolver? Foque nisso. Quanto aos outros problemas, você precisa de recursos para resolver eles. Porque pode ser que você não consiga resolver esse problema sozinha. Você vai precisar de ajuda. E o fato de você identificar que você precisa de ajuda é um próximo passo para você resolver esse problema. Você precisa, basicamente, de 3 recursos para resolver esse problema, que é tempo, dinheiro e pessoas. Com esses 3, você consegue resolver. Por exemplo, é algo que é custoso, demanda recurso financeiro, mas se você tem que cuidar dos pais, pode ser que, por exemplo, um cuidador possa ajudar. Pode ser que você não precise fazer tudo sozinha, já que é o pai e a mãe, e pelo jeito, pela pergunta que você fez, você está sozinha cuidando deles, então você vai precisar de ajuda. Pode ser que você precise despender um pouco de dinheiro para ter essa ajuda de um profissional capacitado para ajudar você. Ou, por exemplo, um irmão ou um familiar que possa colaborar. Eu sei que nesse momento todo mundo foge. Eu também não sou ingênuo. A gente sabe, quando a gente mais precisa de ajuda, as pessoas vão todo mundo embora. Mas tente, é uma opção. Feito isso, então, você tem que pensar
que existem problemas que o tempo vai resolver, que você não tem como resolver agora. Você citou aqui, por exemplo, a questão dos problemas com os filhos. Então, esses problemas com os filhos, eles são uma prioridade agora? Será que você tem total capacidade de resolver? Ou será que se você esperar um pouco e não fizer nada, esses problemas se resolvam? Qual é o principal problema? Então, uma vez que você conseguiu identificar o problema que você consegue resolver, o problema que você não consegue resolver e o que o tempo vai resolver, você divide nessas 3 categorias, conseguindo quebrar sempre os problemas em partes menores. Aí, então, você precisa de um programa na sua agenda, uma programação na sua agenda, registrando cada hora do seu dia, o tempo, o registro do uso do tempo. Se você está perdendo a linha, você está perdendo o eixo, e isso acontece com muitas pessoas, o que está acontecendo? A sua mente ela está se perdendo no tempo. As 24 horas do seu dia, elas estão totalmente desconexas. Você não está conseguindo entender como você está usando as 24 horas. Por isso, pega uma agenda, qualquer agenda, eu uso essas agendas assim, ó, que tem lá as horas do dia. Aí cada um que usa a agenda da forma que achar melhor. E você planeja a sua semana, você planeja o seu dia antes dele começar. Não espere o dia começar para planejar ele. Antes do dia começar, na noite anterior, já deixa o dia pronto, hora por hora, a cada 60 minutos. Que hora você vai acordar, o que você vai fazer, que hora vai almoçar, que hora vai dormir. A cada 60 minutos. Bem registrado. Essa vai ser a sua libertação. Garanto, uma vez que você fizer isso, que você registrar cada hora do seu dia numa agenda, você vai começar a se libertar da confusão. E então, você vai conseguir, pouco a pouco, se libertar desse caos. O que você achou que era caos, na verdade, era desorganização. Você vai precisar de coragem para desistir de resolver alguns problemas. Você vai precisar de recursos, ajuda de outras pessoas, mas é possível que você consiga se libertar desse caos. Então, essa é a perspectiva prática desse problema. Pelas regras deste mundo, você resolveria, sim, essa situação. Isso é o que eu acho, com base na minha experiência, com o que eu vivi até hoje, com o que eu estudo. Então, essa é a perspectiva prática do seu problema. Agora, a Rap Science ela tem o místico e o racional. A gente falou do racional, vamos agora falar da parte espiritual e religiosa. Pela ótica religiosa, o Sr. Alcantari, que é quem nós chamamos de Deus na Rap Science, ele nunca dá um problema maior do que você pode resolver. Se você está passando por essa situação agora, doença dos pais, problemas com os filhos, uma perda total da rotina, a cabeça a mil, se você está vivendo esse momento agora, acredite que você tem total capacidade de resolver esse problema. Porque Deus, o Sr. Alcantari, ele nunca dá um problema maior do que você possa resolver. Acredite nisso. Isso é fé. Você acreditar que essa situação está num tamanho ideal para você conseguir resolver. Essa crença nisso vai lhe dar força. Ela vai acessar áreas da sua mente que vão te dar energia e força para resolver. Esse problema está no tamanho certo para você resolver. Não pense que esse problema é grande demais. Não pense isso. Pense, esse problema está do tamanho certo para mim. Porque o que importa na vida não é o que acontece, é a sua opinião frente ao que acontece. Se a sua opinião é isso está no tamanho certo para eu resolver, tudo vai mudar. Mude então a sua opinião. E busque ajuda em Deus, em Alcantari. Se você tem medo do futuro, não tente fazer tudo sozinho. Coloque o peso desse fardo nas mãos do Sr. Alcantari. Isso é chamado de oração. Ore ao Sr. Alcantari. Acredite que o Sr. Alcantari vai ajudar você. Se você se sentir desesperada, coloque os seus problemas na mão do Senhor. Na Rap Science tem o livro de oração, não está aqui agora, tem o livro de oração, Dharma do Correto Coração,
que tem a oração ao Senhor. Ore ao Senhor Alcantara, ore o seu anjo da guarda. E assim, então, você vai aliviar o fardo dos seus ombros, acreditando que o Senhor Alcantara vai te ajudar. E por último, conforme o tempo passa, as situações vão se resolvendo. A frase preferida do Abraham Lincoln é: isso também vai passar. O Abraham Lincoln tinha escrito em cima da cama dele: isso também vai passar. Isso que você está vivendo agora, essa situação que você escreveu aqui, caos. Hoje é caos, mas vai passar. Acredite nisso. Tenha força para você resistir, perseverar nesse momento difícil, porque pode ter certeza que isso não vai durar para sempre. Então, essa é a minha resposta em relação a essa pergunta aqui, sobre essa série de problemas que essa pessoa tem nesse momento. Espero que a resposta é longa, é verdade. Eu fiquei aqui um bom tempo pensando e escrevendo a resposta. Se foi muita informação, eu sugiro que você assista de novo, volta o vídeo e vê de novo e coloque em prática isso que eu falei para você, porque o que eu falei para você não é teoria, é prática, é fruto de experimentos, de história de pessoas que já viveram isso. Pode acreditar.